Você já imaginou enfrentar um guerreiro de quase 3 metros de altura, coberto de armadura da cabeça aos pés? E se eu te dissesse que houve não um, mas 2 gigantes assim na Bíblia, tão temíveis que faziam exércitos inteiros tremerem de medo? Prepare-se para uma jornada épica, através das páginas sagradas, onde descobriremos como Deus usou os improváveis para derrotar o aparentemente invencível. Nossa jornada começa no deserto, onde os israelitas, recém-libertos da escravidão no Egito, enfrentaram seu primeiro gigante, Og, o rei de Bazã. Imagine a cena: um povo que passou gerações em cativeiro, agora diante de um rei cuja cama media mais de 4 metros de comprimento. A Bíblia nos dá detalhes fascinantes sobre Og em Deuteronômio 3, 11. Pois somente Og, rei de Bazã, havia restado dos Refaíns. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? De 9 côvados é o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, segundo o côvado comum. Este versículo não apenas nos dá uma ideia do tamanho impressionante de Og, mas também nos mostra como sua fama se espalhou, a ponto de sua cama ser preservada como uma relíquia. Og não era apenas grande em estatura, mas também em poder. Ele governava sobre 60 cidades fortificadas, cada uma protegida por altos muros, portas e ferrolhos. Deuteronômio 3, 5. Imaginem o terror que deve ter tomado conta dos israelitas ao se verem diante de tal adversário. Como poderiam eles, um povo sem experiência militar, esperar derrotar um gigante que comandava um reino tão vasto e fortificado? Mas aqui está a primeira lição poderosa que podemos extrair. O tamanho do nosso desafio não importa quando Deus está do nosso lado. O Senhor disse a Moisés em Números 21, 34, não o temas, porque eu o entreguei na tua mão, a ele, a todo o seu povo e a sua terra. Esta promessa deve ter soado quase inacreditável para os israelitas, mas Deus estava prestes a demonstrar que sua palavra é sempre cumprida. É interessante notar que esta não foi a primeira vez que Deus deu tal garantia ao seu povo. Antes da batalha contra Og, os israelitas já haviam enfrentado e derrotado Seom, rei dos amorreus, com uma promessa semelhante de Deus. Essa experiência anterior deveria ter fortalecido sua fé, mas enfrentar um gigante como Og ainda era um teste formidável. A repetição da promessa de Deus neste momento crítico nos lembra que Ele é paciente com nossas dúvidas e medos, sempre pronto a nos reassegurar de seu poder e presença. A batalha que se seguiu foi nada menos que espetacular. Apesar de toda a força e das defesas de Og, os israelitas, liderados por Moisés e fortalecidos pela promessa de Deus, conquistaram uma vitória avassaladora. Deuteronômio 3, 3-7 nos dá uma descrição vívida do resultado. Assim o Senhor, nosso Deus, nos entregou também na mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e o ferimos, até que ninguém lhe ficou de restante. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhes não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og, em Bazã. Todas estas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de muitas cidades sem muros, e as destruímos totalmente, como fizemos a Seom, rei de Hesbom, destruindo totalmente todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Esta descrição detalhada serve não apenas como um registro histórico, mas como um testemunho da completa vitória que Deus concedeu a seu povo. A menção específica das 60 cidades fortificadas enfatiza a magnitude do triunfo, mostrando que nenhuma defesa humana, por mais impressionante que seja, pode resistir ao poder de Deus quando Ele age em favor de seu povo. Esta vitória não foi apenas um triunfo militar, mas um testemunho vivo do poder de Deus e de sua fidelidade às suas promessas. Imaginem o impacto que isso teve na fé e na coragem dos israelitas. Um povo que há pouco tempo temia retornar ao Egito diante de dificuldades, agora havia derrotado um dos reis mais temíveis da região. A conquista de Bazã
se tornou um marco na história de Israel, frequentemente lembrada nos Salmos e em outras passagens, como um exemplo do poder libertador de Deus. Por exemplo, o Salmo 135, 10-12 declara que feriu muitas nações e matou reis poderosos, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, e deu a terra deles em herança a Israel, seu povo. Esta memória serviria como um farol de esperança e confiança para as gerações futuras, lembrando-as de que, com Deus, nenhum obstáculo é insuperável. A vitória sobre Og não apenas removeu uma ameaça imediata, mas também preparou o caminho para a conquista da terra prometida. Bazã era uma região fértil e estrategicamente importante, localizada a leste do Rio Jordão. Sua conquista forneceu aos israelitas uma base sólida para as futuras campanhas a oeste do Jordão. Além disso, a derrota de um rei tão poderoso e temido como Og deve ter enviado ondas de choque através de Canaã, semeando o medo nos corações dos outros povos que os israelitas enfrentariam. Vemos evidências disso em Josué 2:10, onde Raabe, a prostituta de Jericó, diz aos espiões israelitas: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Esta passagem mostra como a fama das vitórias de Israel, incluindo a derrota de Og, se espalhou, cumprindo a promessa de Deus de colocar o temor de Israel sobre os povos. Deuteronômio 2:25. Mas a história não termina aqui. Séculos depois, os israelitas enfrentariam outro gigante, talvez ainda mais intimidador que Og. Seu nome era Golias, e ele surgiria como o campeão dos filisteus, os arqui-inimigos de Israel na época do rei Saul. O cenário desta nova batalha não poderia ser mais diferente. Em vez do deserto e das cidades fortificadas de Bazã, agora temos o Vale de Elá, uma área fértil na região montanhosa de Judá. O contexto político e militar também havia mudado dramaticamente. Israel não era mais um povo nômade recém-saído do Egito, mas uma nação estabelecida com seu próprio rei. No entanto, apesar de todas essas mudanças, eles ainda enfrentavam o desafio de confiar em Deus diante de um inimigo aparentemente invencível. Golias era um espetáculo de se ver. A Bíblia nos dá uma descrição detalhada em 1 Samuel 17, 4-7. Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, de 6 côvados e 1 palmo de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze. Vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia nas pernas grevas de bronze e um dardo de bronze entre os seus ombros. A haste da sua lança era como eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Vamos pausar por um momento para considerar essas medidas. 6 côvados e 1 palmo equivalem a aproximadamente 2,90 metros. A couraça que ele vestia pesava cerca de 57 quilos, mais do que muitas pessoas adultas. Sua lança era descrita como eixo de tecelão, com uma ponta de ferro que pesava cerca de 7 quilos. Golias não era apenas um gigante, ele era uma fortaleza ambulante. Por 40 dias, Golias desafiou os exércitos de Israel, zombando deles e de seu Deus. 1 Samuel 17, 8-10, registra suas palavras de escárnio. Por que saístes a pôr em ordem de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul. Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos lutemos. Imagine o efeito devastador que isso teve na moral das tropas israelitas. A cada manhã e tarde, por mais de um mês, eles eram lembrados de sua aparente inferioridade diante deste colosso filisteu. O medo se espalhava como uma praga pelo acampamento. A situação era tão grave que 1 Samuel 17, 11 nos diz:
Ouvindo Saul